Tá gravando. Amém. Olha, 8 horas, vamos começar o nosso estudo bíblico e hoje estou aqui num cenário diferente, né? Então andamos sempre a andar de um lado para o outro. Deus abençoe, que nos dê saúde e nos guarde nessas estradas. E... Mas a obra de Deus não para e o estudo bíblico também não pode parar. Irmãos, hoje vamos acabar a carta aos Romanos e eu não sei em relação a vocês como é que foi esse estudo, pastor irmão Alisson, como é que foi esse estudo, mas para mim foi transformador. Então eu gostava de reservar alguns minutos no final. Se alguém quiser, né, eu vou dizer, se alguém quiser depois testemunhar algo sobre essas semanas, 16 semanas que tivemos nesse estudo, se alguém depois quiser testemunhar alguma coisa, porque para mim, por muito que a gente já tenha lido a Carta aos Romanos, estudado nos cursos, às vezes nos cursos de teologia, mas para mim desta vez foi muito impactante esse estudo da Carta aos Romanos. Depois quero deixar aí os irmãos que quiserem testemunhar algo sobre esse estudo também possam fazê-lo. Olha, hoje acabamos, para a semana estamos em Hebreus, que é outro livro bem desafiante, e só o Senhor para nos dar graça, né? Quem somos nós, criaturas tão limitadas e pequenas, para conseguir de alguma maneira entender as coisas maravilhosas de Deus. Chegamos ao capítulo 16, o último capítulo de Romanos, e estamos diante aqui da conclusão da carta mais densa e sistemática do Novo Testamento, né? Depois de tratarmos do pecado universal do capítulo 1 ao capítulo 3, da justificação pela fé do capítulo 3 ao 5, da união com Cristo e da nossa santificação, do capítulo 6 ao 8, da soberania de Deus, do capítulo 9 ao 11, e da vida prática no corpo de Cristo, no capítulo 12 ao 15. Paulo encerra aqui com aquilo que, à primeira vista, parece ser aqui uma lista de nomes, né? São muitos nomes, é a carta com mais menções aqui de nomes, de saudações que existe, né? E à primeira vista pode parecer apenas uma secção administrativa, falando aqui dos obreiros, das pessoas. Contudo, ah, Romanos capítulo 16 é a encarnação na prática de tudo que foi ensinado anteriormente, né? Aqui vemos a doutrina se tornando comunhão, a eleição se tornando serviço, a justificação produzindo cooperação mútua e a fé gerando obediência concreta, né? Nesta carta que Paulo escreve ali por volta do ano 57 depois de Cristo, provavelmente em Coríntio, durante a sua terceira viagem missionária, para uma igreja em Roma, com uma grande mistura de raças, composta por judeus, gentios, né? E que depois do regresso dos judeus para Roma, estava a precisar de uma doutrina sólida e de crescer em maturidade espiritual. Romanos capítulo 16 revela que o cristianismo do primeiro século não era um movimento abstrato, mas era uma rede viva de pessoas reais, com nomes, com histórias, que corriam riscos e que se sacrificavam. Não era um momentozinho assim, sem expressão, não. A gente vê aqui nesta carta como era um movimento aqui com pessoas reais e que se movimentavam e que cooperavam. Né? Esse capítulo tem uma importância teológica, apesar de não parecer, né? Romanos capítulo 16 parece só mais uma lista de saudações, mas mostra aqui que a igreja é relacional, né? Ela não é apenas institucional, ela é uma organização, mas também uma organização institucional, com as suas regras, com os seus estatutos, mas ela é relacional acima de todas as coisas, né? Homens e mulheres cooperavam ativamente na obra. Esse capítulo 16
de Romanos é um grande problema para quem não é a favor das mulheres fazerem a obra de Deus, né? Eu sei que, mas depois também há um movimento machista que quer limitar a ação das mulheres. Então, nós vemos que esses dois movimentos são verdadeiros e que nenhum nem outro encontra apoio nas Escrituras, mas para aqueles movimentos mais machistas que querem limitar a ação da mulher, Romanos capítulo 16 é um problema para eles, né? Então, nós vemos homens e mulheres cooperando ativamente na obra, vemos que o Evangelho aqui nesse capítulo 16, atravessava classes sociais, escravos, oficiais públicos, comerciantes, tudo trabalhava de igual para igual e que a unidade do corpo de Cristo também não exclui a necessidade de estarmos vigilantes uns para com os outros, né? Pela sã doutrina. E toda a boa teologia vai terminar numa adoração sincera. E é assim que acaba esse capítulo 17. E este capítulo ele vai nos confrontar. Eu fiz algumas perguntas lá no WhatsApp para aliciar as pessoas a participar desse estudo hoje conosco, que a gente vai responder essas perguntas. Mas existe uma outra pergunta, né? Ah, a nossa igreja, ela é apenas um ajuntamento de domingo ou é uma comunidade comprometida cooperando para a glória de Deus? Então, isso é algo que a gente pode pensar, cada um de nós, aqueles que são desta igreja, se você faz parte de outra igreja, nós somos só um ajuntamento dominical ou uma comunidade comprometida, né, para a glória de Deus? Então, isso é a pergunta que fica no ar, porque nós vemos essa igreja de Roma, que tinha uma liderança, obviamente, apesar de Paulo não estar lá, uh, mas que tinha pessoas ali que encabeçavam aquela igreja, mas que era muito mais do que uma instituição com líderes e pessoas que estão subordinadas, era uma instituição com pessoas reais que se amavam, que estavam unidos, que estavam comprometidos com uma única coisa: glória de Deus. Romanos não termina com teoria, mas termina com comunhão. Não termina com debate, mas com adoração. E isso nos ensina que uma igreja saudável, ela é doutrinariamente sólida, firme, relacionalmente comprometida, os irmãos têm relacionamentos saudáveis, ela é vigilante contra os erros e ela é centrada na glória de Deus. Eu quero testemunhar, por exemplo, o que nós vivemos ontem na igreja, né? Que culto abençoado! Desde a questão dos louvores, a palavra, as oportunidades, depois do momento de convívio no final com aquela refeição, aquilo para mim foi glorificar a Deus no ponto máximo que uma igreja pode fazer, né? Então, saí ontem da igreja cheio de alegria, de prazer no Espírito Santo por aquilo que nós vivemos, e nós vemos que é a marca de uma igreja, é essa comunhão, né? Esse compromisso, essa vigilância, né? Por isso a palavra é pregada com zelo e tudo, tudo, tudo para a glória de Deus. Vamos entrar no texto, que já passaram 9 minutos. Irmãos, me perdoem, porque eu hoje acordei não tão bem de saúde. Já tomei alguma medicação, mas se eu tossir assim bastante, me perdoem. Vamos entrar no texto, Romanos capítulo 16, a partir do verso 1. Ele já começa esse capítulo fazendo uma recomendação para a igreja, né? Ele fala esse capítulo 16, no verso 1, ele diz assim: recomendando-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia. Então, essa irmã provavelmente
se acredita que essa irmã tenha sido a pessoa que levou a carta, né? É algo que é colocado em possibilidade que ela tenha levado a carta, e nós vemos aqui ela sendo chamada de diácona, né? Uma diaconisa. É o mesmo termo usado para os diáconos. E ela vinha de Cencreia, ou seja, ela vinha ali de um ponto oriental de Coríntio, e ia de Coríntio, ia para Roma para servir em Roma, né? Como uma diaconisa, como uma serva, né? Então, aqui já levanta talvez algum problema, porque às vezes as pessoas têm dificuldade com a questão do diácono, de diaconisa, isso é um cargo só para o homem, só para a mulher. Olha, Paulo está recomendando uma diaconisa para a igreja de Roma. Então, eu prefiro ir no mesmo ensino e na mesma lógica aqui do Paulo. Então vamos no capítulo do verso 2, ele diz: para vocês receberem ah, aqui Febe, né, que a recebais no Senhor, como convém aos santos, né? Então, os santos, a igreja, ela deve ser hospitaleira, ela deve receber e ajudar. Olha, recebeis no Senhor, né, na congregação, na igreja, como convém aos santos, o santo não exclui ninguém, o santo acolhe, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Ou seja, não só recebam essa irmã que vai recomendada de outra congregação, mas como a ajudem em tudo que ela precisar de vocês. Não neguem nada, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, essa fé vai servir na igreja de Roma aí, e vocês vão recebê-la como os santos recebem. Então, com hospitalidade. E vão ajudar em tudo que ela vier a precisar de vocês. Vocês não vão negar nada para ela, porque ela tem dado provas de que é uma serva de Deus, né? Então, olha aquilo que pode ser às vezes complexo. A igreja de Roma não conhecia Febe, não conhecia, não sabia se ela era boa, se ela era má, se ela era temente a Deus, mas ela acreditava, mas a igreja confiava na sua liderança, confiava no apóstolo Paulo, né? E ela tinha a obrigação de receber essa mulher como diaconisa, como serva, né? E ele diz porquê? Porque tem servido a muito, ou seja, já deu provas, pode não ter dado provas em Roma, mas onde ela serviu, ela já deu provas de que é uma pessoa digna dessa honra, desse recebimento no Senhor, né? Essa palavra aqui, protetora, ela indica aqui benfeitoria financeira, patrocinadora, uma pessoa de alguma influência. Então, essa mulher tem patrocinado a obra, tem cooperado com a obra, e isso também é uma maneira de servir. Então, eu estou trazendo aqui o sentido do texto original, ok? Que é para a gente ter uma ideia, né, de que tipo de proteção é essa, né? Então, um dado histórico que sempre aconteceu, inclusive no ministério de Jesus, é que muitas mulheres com condição financeira no Império Romano, elas frequentemente patrocinavam movimentos religiosos. Então, isso aconteceu com Jesus. Grande parte do recurso que Jesus tinha, né, o seu ministério tinha, era patrocinado por mulheres. Então, provavelmente, essa febre, segundo aqui a interpretação do texto original, era alguém que patrocinava, que investia e que servia. Né? Que servia. E isso também é uma maneira de servir. Esse pedido de acolhimento de febre nos mostra como obreiros podem e devem ser recebidos em congregações locais quando já tiveram reconhecimento do seu trabalho em outras congregações, né? Então, por isso que algumas igrejas usam muito o uso de cartas de recomendação. Carta de recomendação é bíblico, meus irmãos, é bíblico, ok? Então, quando dentro do mesmo ministério
deve ser acolhida para o serviço. Né? Porque às vezes as igrejas têm protocolos, né? A pessoa vai chegar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer a escola de instrução ministerial, tem que fazer discipulado. Então, quando a pessoa já vem do mesmo ministério, né, não há necessidade, ela vem reconhecida, ela já conhece a visão do ministério, ela já conhece a visão que é pregada, né? E a igreja, ela sempre tem um representante do ministério lá, que normalmente é o pastor da igreja. Então, quando ela já vem do ministério, ela deve ser acolhida. E é isso que Paulo está falando aqui. O problema se dá, porque às vezes os irmãos podem perguntar, ok, pastor, mas por que é que você às vezes não reconhece o ministério de outros? O problema se dá quando vem de outros ministérios, né? E às vezes tem doutrinas diferentes e a gente não conhece o ministério, não conhece o que é que o ministério prega, e aí sim, aí talvez, aí sim se faz necessário um tempo de adaptação, né? Talvez uma escola de instrução ministerial. Agora, quando é dentro do mesmo ministério que carrega a mesma visão teológica, o obreiro deve ser integrado sem qualquer tipo de impedimento. E aqui estamos numa altura em que essa questão de diferenças de ministérios ainda não era patente, né? No início da igreja. E Paulo diz: olha, recebam Febe, uma mulher, uma diaconisa, que tem sido sustentadora da obra, e receba como os santos fazem, ajudando em tudo que ela precisar. Então, essa é a recomendação de Paulo para essa Febe. Verso 3: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Provavelmente, esse Priscila e Áquila seriam a liderança ali da igreja em Roma. Por quê? Porque eles já haviam sido companheiros de Paulo em Coríntio e depois viajaram para Éfeso com Paulo. Paulo os deixa lá e eles vão estar à frente da igreja em Éfeso até que Paulo retorna de Jerusalém, né? Então, muito provavelmente, Áquila Priscila e Áquila é também um casal que está ali à frente da igreja em Roma. Outra questão difícil aqui nesse texto é que Paulo coloca o nome de Priscila primeiro, né? E isso também é uma questão difícil para aqueles que são contra o ministério feminino, né? As mulheres estarem à frente da igreja, né? Obviamente, eu também não concordo, atenção, eu também considero, vocês conhecem a minha visão sobre isso, que a igreja ela deve ter um líder homem. Eu considero isso. Ah, eu vejo isso biblicamente falando, o homem é a cabeça da mulher e não o contrário. Então é muito complicado, né, ter uma esposa que é a líder na igreja, mas depois em casa não é. Então eu acho que isso não bate, é contraditório. Mas esse texto aqui do verso 3 levanta aqui questões, porque eu tenho que ser sincero, porque Paulo sauda primeiro a esposa e depois o marido. Então, e para algumas pessoas, acreditam que talvez Priscila tomasse mais à frente no ministério, ok? E isso não é incomum nos dias de hoje. Às vezes, muitas esposas acabam de estar muito mais ativas na obra do que o próprio marido, né? Mais desenvoltas, às vezes até na palavra e outras ações dentro da igreja. E Paulo, ele coloca aqui Priscila e Áquila. O normal seria ele cumprimentar primeiro Áquila e Priscila, né? E que a gente vê isso em outras cartas. Então, fica esse apontamento aqui para a crítica textual, não é? Mas certamente era um casal que já havia trabalhado com Paulo ali em Coríntio e depois Éfeso, eles que doutrinam Apolo, que chega ali em Éfeso com uma deficiência doutrinária, eles que doutrinam Apolo, então eles estavam ali na frente daquela igreja até Paulo voltar de Jerusalém, provavelmente aqui os líderes da igreja em Roma. Verso 4, os quais quem? Está falando de Áquila e Priscila, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. Então, pessoas, esse casal arriscou a própria vida por Paulo. Eles colocaram a vida em risco por Paulo. Então, olha o zelo que eles tinham pelo servo do Senhor, pela obra do Senhor. E Paulo diz: olha, no verso 4:
os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Então, ah, talvez aqui uma referência à grande perseguição lá em Éfeso, Atos capítulo 19, vocês vão ver Áquila e Priscília ativos ali entre Atos capítulo 18 e Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, houve uma grande revolta ali dos comerciantes religiosos contra a igreja, e talvez esse arriscar da própria cabeça por Paulo tenha sido nesse sentido. Paulo, então, agora começa a cumprimentar outras pessoas. Saudai, verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Deles quem? Áquila e Priscila. Priscila e Áquila, como Paulo apresenta aqui. Saudai o meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, nós temos aqui uma informação interessante, né? As igrejas, elas se reuniam em casas. Então, aquilo que nós fazemos hoje nas células seria o mais parecido com as igrejas no primeiro século, né? Igrejas em casa, algumas escondidas, outras não, mas num ambiente familiar, né? À medida que a igreja cresce, ela depois torna-se necessário, né? Passar para lugares maiores, mas quando ela está em crescimento, ela é feita de pequenos grupos em cidades. Então, era em casa. Quando a gente faz uma célula, nós estamos a nos aproximar mais daquilo que era uma reunião do primeiro século, né? Não havia grandes templos ainda, até porque o cristianismo não era uma religião formal. E depois temos aqui esse nome de Epeneto, né? Que era primícias da Ásia para Cristo. O que é que isso significa? Significa que foi dos primeiras pessoas a serem convertidas dentre os gentios, né? Primícias da Ásia, não necessariamente o primeiro crente da Ásia, mas dos primeiros a serem convertidos. Depois segue aqui uma lista de cooperadores, alguns sabemos o nome, mas não sabemos muito mais coisas. Por exemplo, verso 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós, ou seja, Maria era um nome judaico muito comum, e a indicação que nós temos é que ela era uma serva do Senhor. E depois, quem tiver filho e filhas e tiver dúvidas nos nomes que vai dar, Romanos capítulo 16 pode ser uma inspiração, tá bom? Então, agora o verso 7 vai trazer aqui mais uma polêmica. Saudai Andrónico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, Paulo está falando aqui de um casal, né, de um casal que eram seus parentes, né? Parentes aqui pode ser irmãos em Cristo, como pode ser parentes de sangue, companheiros de prisão, ou seja, esse casal já havia sido preso junto com Paulo, né? Então era alguém ou estava preso ou havia sido preso, e eles eram notáveis entre os apóstolos. Então, aí é que está a polêmica, né? Porque isso pode ser entendido de duas maneiras. Notáveis entre os apóstolos é que eles seriam contados como apóstolos, né? Pode ser entendido primeiro, que eles eram contados como apóstolos, e aí nós temos um casal, né? Um homem e uma mulher, né? Que eram contados como apóstolos, ou pode ser entendido de outra maneira, que eles eram bem conhecidos pelos apóstolos, ou seja, eles não seriam apóstolos, mas eram estimados pelos apóstolos. Pastor, então onde é que ficamos? Então, vamos para a gramática, né? O que é que o original, o grego? No original, a leitura mais correta é que eles eram considerados parte do grupo apostólico, né? No original, isso é o que indica, né? Muitos estudiosos do grego original reconhecem isso como a leitura mais provável, que eles faziam parte do grupo apostólico, né? Agora,
Pastor, isso significa que eles eram apóstolos como os 12? Não necessariamente, né? Aqui entra uma distinção importante. O novo, no Novo Testamento, o termo apóstolo tem dois usos. Primeiro, os apóstolos que fundaram a igreja, né? Pedro, João, Tiago, o apóstolo Paulo, né? Os apóstolos fundacionais, que foram testemunhas da ressurreição, que fundaram, que são o fundamento da igreja, que são autoridade doutrinária e normativa, né? Esse grupo aqui é irrepetível, né? O requisito que é necessário para fazer parte desse grupo é impossível que alguém tenha, e o requisito era estar com Jesus desde o primeiro dia do batismo de Jesus até à ressurreição. Então, ninguém mais conseguia cumprir isso, e na realidade nem o apóstolo Paulo conseguia cumprir isso, mas ele foi chamado diretamente pelo Senhor, né? Uma exceção da graça de Deus sobre a vida de Paulo. E então temos esses primeiros apóstolos, e depois temos os apóstolos no sentido amplo da palavra, enviados, missionários, pioneiros, porque é isso que significa a palavra apóstolo. Por exemplo, a Bíblia mostra outros apóstolos. Barnabé, por exemplo, ele não era um dos 12, mas ele era chamado apóstolo. Tiago, ele não era um dos 12, mas ele foi. Porque esse Tiago aqui não é o Tiago do Pedro, Tiago e João. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, de Gálatas capítulo 1, verso 19. Ele também é chamado apóstolo, mas ele não era um dos 12. Silas, ele não era um dos 12, mas também era um apóstolo. Então, existem os apóstolos, aqueles da fundação, os 12. Depois existe o apóstolo no sentido amplo da palavra, enviado, plantador de igrejas, cooperador apostólico. Então, sim, é provável e possível que Andrónico e Júnias fossem chamados de apóstolos, mas não no sentido de fundadores da igreja, de colunas, mas nem como autores da escritura, mas como missionários, implantadores, pioneiros, né? Aquilo que a gente entende que é o dom apostólico de Efésios capítulo 4, verso 11. Só que isso agora levanta mais um problema. Se os dois são contados como apóstolos, isso levanta outra questão. E Júnias? Andrónico e Júnias, mas Júnias é uma mulher. Então temos apóstola, né? É uma outra questão. A, a, Júnias é uma mulher, né? Os pais da igreja primitiva reconheciam Júnias como uma mulher, né? E até porque o nome Júnias masculino nem aparece nos registros antigos. Então, Júnias era uma mulher. E claro que isso não quer dizer que ela se chama, que ela seja uma apóstola, mas que ela exercia um chamado apostólico junto com, junto com aquele que seria provavelmente o seu marido, Andrónico. Então, Andrónico e Júnias, um casal que eram do grupo apostólico, não como aqueles primeiros 12 apóstolos, mas no sentido de envio, de serem pioneiros, de serem desbravadores de terreno, né? Naquilo que fala lá em Efésios 4:11. Deus deu apóstolos, deu profetas, deu mestres, evangelistas e pastores. A gente agarra nesse texto e acha que Paulo está falando de títulos, mas Paulo não está falando de títulos, tá? Paulo está falando de uma capacitação que Deus coloca na vida de cada um, né? Já viu que tem aquele que é muito evangelista, mas que depois é mau para pregar, para ensinar a Bíblia? Já viu aquele que é muito bom para ensinar a Bíblia, mas não é um bom pastor que cuida de ovelhas? Já viu aquele que é muito bom para cuidar de ovelhas, mas é pouco espiritual, né? Então, cada um tem uma porção que Deus coloca, né? O homem transforma isso em títulos, mas não tem nada a ver com títulos, tem a ver com capacitação de Deus na vida da pessoa, e esse casal era um casal que tinha essa capacitação apostólica para serem enviados, para serem pioneiros, abrir igreja onde não havia igreja, pregar o evangelho, é isso que fala aqui, né? E eles tinham sido presos também por causa do evangelho. Então aqui, trazendo aqui mais uma polémica para quem é contra aí o Ministério das Mulheres. Quando eu digo isso, eu digo que tem pessoas que
para elas, a mulher não pode nem dar uma palavra no púlpito, né? Então eu falo para esses, né? Falo para esses, quer dizer, aqui no nosso meio não tem ninguém, graças a Deus. Depois alguém que possa ver no YouTube. Verso 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Esse nome Ampliato era um nome muito comum entre os escravos romanos, né? Então parece, né? Aqui uma outra classe social. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Staquis, né? Um nome latino e um nome grego, né? Mostra aqui diversidade cultural. Saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristobolo, né? Temos aqui esse Apeles aprovado em Cristo, então provavelmente ele passou aqui alguma prova, alguma dificuldade, mas que saiu aprovado por Deus. E Aristobolo pode referir-se aqui a escravos, né? Saudai-os da casa de Aristobolo, pode estar se referindo a escravos ou a empregados ou a pertencentes a uma família aristocrática. Saudai meu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso que estão no Senhor, né? Aqui uma possível ligação à casa herodiana, quer sejam servos, quer sejam familiares, e também aqui a casa de Narciso pode-se estar referindo aqui a escravos ou servos do secretário de Cláudio, porque era historicamente conhecido esse secretário da casa de Narciso. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor, saudai a estimada Perside e também, que também muito trabalhou no Senhor, né? Provavelmente irmãs, aqui Trifena e Trifosa, nomes que significam delicada, que eram trabalhadoras no Senhor, e temos aqui Perside, muito trabalhadora, provavelmente aqui pelo nome uma mulher estrangeira convertida. E agora temos aqui uma outra curiosidade. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Rufo, quem é esse Rufo? O nome Rufo, ele era bastante comum no mundo romano, que significa ruivo. Mas existe uma forte ligação deste Rufo a outro que aparece lá no Evangelho de Marcos, né? Que seria filho de Simão Cirene, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21. Quando nós vemos o homem que carregou, né, que ajudou Jesus na Via Dolorosa, né, diz que ele era pai de Alexandre e Rufo. Marcos menciona, no Evangelho de Marcos, ele menciona esse detalhe para o Simão de Cirene, né? Simão Cirineu. Então, Marcos menciona lá no Marcos capítulo 15, verso 21, que ele era pai de Alexandre e Rufo. Como se os leitores de Marcos, quem lesse Marcos, ia saber quem era, né? Então, quando Marcos menciona Alexandre e Rufo como filhos de Simão Cirineu, dá a entender que quem fosse ler aquele evangelho, as pessoas para quem aquele evangelho foi endereçado, que já conheciam essas pessoas. E, tradicionalmente, entende-se que o evangelho de Marcos foi escrito para os cristãos em Roma. Então, por isso, o Rufo de Marcos 15, 21, e o Rufo de Romanos aqui 16, 13, muito provavelmente serão a mesma pessoa. E isso significa, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa, que a família do homem que carregou a cruz de Cristo se converteu ao Senhor. Olha que coisa linda, né? E um dos seus filhos, no caso Rufo, tornou-se um membro conhecido da Igreja de Roma, né? Olha que volta, que cambalhota, né? Mas faz todo o sentido, porque Marcos escreve para a igreja em Roma e frisa Rufo, ou seja, esse Rufo era alguém que os romanos, que a igreja em Roma conhecia, e agora aqui temos o mesmo Rufo sendo mencionado, tanto ele como a sua mãe, como eleito do Senhor, e que essa mãe tinha sido uma mãe para Paulo também, ou seja, uh, Paulo diz algo profundamente pessoal para essa mulher. Foi mãe para mim também. Então isso sugere
hospitalidade, cuidado, apoio pastoral, afeto espiritual. Provavelmente acolheu Paulo em algum momento de necessidade e isso revela algo extraordinário, porque um grande apóstolo também precisa de cuidado, meus irmãos. Os grandes homens de Deus também são homens. Os grandes homens de Deus também são seres humanos, com fraquezas, com limitações, com cuidados, que precisam às vezes de desabafar, que precisam às vezes de falar, que precisam às vezes de estar só tranquilos numa conversa de amigos, com uma conversa saudável, não só ministério, ministério, ministério. Não, o apóstolo, o homem de Deus, o missionário, precisa também de cuidado, né? E é isso que nós vemos aqui. Verso 14, irmãos, saudai Ansicrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olímpias e todos os santos que se reúnem com eles. Ou seja, temos aqui diversos nomes gregos, talvez pequenas congregações domésticas. Verso 16: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo os saúdam. Olha aqui, Paulo dá aqui um imperativo presente, uma ação contínua. Saudai-vos continuamente, né? Não é apenas uma formalidade linguística, litúrgica, não é uma coisa só de domingo, né? Continuamente saudai-vos uns aos outros, né? Uma prática de reconciliação, de unidade, de comunhão real, né? Isso é extremamente significativo dentro da Carta aos Romanos, onde havia uma tensão entre judeus e gentios, diferentes sensibilidades culturais, mas este versículo de saudar uns aos outros com o ósculo santo sela a unidade prática da igreja, né? O ósculo santo, que é uma palavra que significa beijo, ósculo, né? E isso, naquele mundo do primeiro século, era um beijo no rosto, era uma saudação comum, né? E os judeus praticavam isso entre eles, entre irmãos, e era um sinal de afeição e aceitação. E a igreja cristã adotou essa prática do ósculo e a qualificou como ósculo santo, ou seja, não é nada erótico, obviamente, não é trivial culturalmente, mas é separado para expressar comunhão. E nós temos essa questão do ósculo santo em 1 Coríntios capítulo 16, em 2 Coríntios capítulo 13, em 1 Tessalonicenses, em 1 Pedro. Era uma prática comum nas igrejas apostólicas. Hoje nós vemos aí muita gente beijando o anel do pastor, mas pronto, isso aí já é um exagero, né? Isso aí já é quase uma idolatria. É quase como aquele filme dos gangsters americanos que tinha que ir lá beijar o anel, mas o ósculo santo na face é realmente uma prática das igrejas apostólicas, né? O ósculo santo ele representa unidade visível do corpo, reconciliação verdadeira e quebra de barreiras sociais, né? Nós temos aqui uma lista de escravos, funcionários públicos, judeus, gentios, mulheres influentes, missionários influentes e itinerantes, mas todos eram chamados a se cumprimentar da mesma maneira. Não havia cumprimentos diferentes para pessoas de diferentes níveis de intelectualidade ou de responsabilidade. Todos eram chamados a cumprimentar da mesma maneira, seja qual fosse a posição. E isso era uma revolução no Império Romano, onde classes não se misturavam e escravos não eram tratados como irmãos. Mas aqui, no cristianismo, o dono dava um ósculo santo no seu servo, né? O evangelho igualava a todos. E glória a Deus por isso, né? Então, aqui esses primeiros 16 versos, vemos aqui uma igreja feita de pessoas comprometidas, né? Essa diversidade do corpo, judeus, gentios, homens livres, mulheres, escravos e líderes e membros comuns. Vemos aqui em Romanos, vemos aqui o Romanos 12, que falava dos diferentes dons, das pessoas se acolherem, das pessoas conviverem. Vemos aqui o Romanos 12 na prática.
né? Um corpo funcionando com dons e funções, cada um segundo a medida de fé que Deus distribuiu, né? E a resposta à primeira pergunta que eu fiz lá no WhatsApp, né? A sã doutrina resulta em comunhão verdadeira. Verdadeira. Paulo começa essa carta extremamente teológica, de difícil entendimento para muitos, mas termina aplicando teologia à prática. E isso gera comunhão verdadeira sem vaidades. Porque quando eu entendo que tudo vem de Deus, que todos estamos debaixo da mesma graça, porque também todos estávamos debaixo da mesma condenação, que Deus é soberano em todas as suas ações, que Deus está no controle, que todos temos lutas internas, que devemos nos humilhar por amor ao próximo. Quando entendemos tudo isso, não tem como viver em competição ou em guerras com ninguém, né? E aqui é a comunidade vivendo a teologia na prática. No verso 17 vem um alerta, porque não é porque tudo está muito bem que a gente vai baixar a guarda. Não é porque a igreja está crescendo e o povo está unindo que a gente vai deixar de vigiar. E isso é muito importante, porque Paulo falou: cuidado com os lobos vestidos de pele de ovelha. Paulo falou, e ele continua falando aqui: rogo-vos, verso 17, rogo-vos que noteis os que promovem dissensões. Aleluia. É muito importante a igreja estar atenta. Só ler aqui o comentário da Patrícia. Conheço uma igreja que as mulheres saudavam com ósculo santo no canto da boca. Mulheres com mulheres e homens com... Epá, no canto da boca já acho um pouquinho exagerado. Mais vale a gente continuar a dar a paz do Senhor com a mão, né? Para não causar problema, né? Agora, voltando aqui para o texto, capítulo 17, né? Olha o que é que Paulo vai dizer agora. Muita atenção, igreja, a isso. Eu rogo-vos que vocês estejam atentos àqueles que promovem dissensões. Porque Paulo vai falar aqui das características dos falsos mestres. E nós vamos ver no texto, né? Causam divisões, criam escândalos, não servem a Cristo, mas servem o próprio ventre, enganam com palavras suaves, com palavras subtis, e Paulo diz que a gente tem que ter muito zelo para proteger a igreja disso. E ele vai terminar essa ideia com a vitória de Jesus sobre Satanás, né? Então, no verso 17 ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos, perdão, afastai-vos deles. Paulo ordena vigilância, vigilância doutrinária. Observem atentamente, porque aqueles que promovem divisões, é o que Paulo está falando aqui, eles sempre vêm com pezinhos de lã, com um disfarce de zelo pelo Evangelho, mas na realidade não é zelo, é insubmissão. É isso que Paulo está falando aqui, né? E sempre foi assim, e por isso a igreja deve estar sempre muito atenta, porque somos, não porque somos desconfiados de tudo e todos, mas porque devemos nos proteger como corpo de Cristo. Porque esses falsos mestres que vêm provocando dúvida, contenda, questionamentos, eles vêm disfarçados. Olha o que é que diz no verso 18: porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, suas próprias vontades. E com suaves palavras e lisonjas, às vezes até elogiam as lideranças, mas na realidade é tudo mentira, e enganam o coração dos incautos. Olha que palavra forte de Paulo aqui. Usam um discurso suave, persuasivo, mas só engana quem é incauto. O que é o incauto? É um ingênuo, alguém que está desprevenido, alguém que não tem discernimento, vulnerável à manipulação. Isso é o incauto.
né? Alguém que é inexperiente, não tem malícia nenhuma e não consegue ver, às vezes, as más intenções das pessoas, né? Um incauto, um incauto não necessariamente é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que não percebe o perigo. Não percebe que às vezes existem pessoas que querem contaminar o rebanho, né? E Roma era uma igreja que tinha uma influência muito grande também de filosofias gregas, né? Misticismo oriental, o gnosticismo que estava crescendo no meio do povo, né? Então nós vemos que Paulo diz, olha, cuidado, que esse povo que quer provocar divisões, dissensões, colocar dúvida na cabeça dos irmãos, vem com palavrinhas suaves, assim, às vezes até elogiando as lideranças. Cuidado, cuidado, vocês têm que ser fortes, têm que ter discernimento, vocês têm que ser espirituais. Olha aqui, verso 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, e por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejam sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, a igreja de Roma era uma igreja que obedecia. Obedecia aqui à doutrina, sim, obedecia, mas obedecia também às suas lideranças, obedecia também às recomendações de Paulo, né? Olha, Paulo está mandando uma irmã para servir lá, né? Paulo está dando ordens doutrinárias, Paulo está ensinando o povo, e a igreja ela obedecia à sua liderança, obedecia a Paulo, mesmo que Paulo nunca tinha estado lá, mas reconhecia o agir de Deus pela vida de Paulo, né? Então, Paulo nunca tinha estado lá, mas os irmãos eram obedientes às suas palavras. E claro que isso acontecia porque Paulo tinha também representantes dele naquela igreja, como era o caso de Áquila e Priscília. Paulo tinha naquela igreja pessoas que haviam trabalhado com ele e que podiam testemunhar da autoridade apostólica do próprio apóstolo Paulo, né? Então Paulo elogia a obediência dos irmãos aqui de Roma. E no verso 20 diz: E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor esteja convosco. Então, Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. Então, vocês podem, através da Igreja unida, pela verdade, pela obediência, pela unidade, vocês podem esmagar essa obra de Satanás que está se levantando no vosso meio. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Deus de paz vai esmagar debaixo dos vossos pés. Olha aqui que interessante. Aqui não está dizendo, não está tirando a igreja, colocando a igreja no lugar de Jesus Cristo, né? Porque Cristo quem esmagou a cabeça da serpente, não foi a igreja, foi Cristo. Mas num sentido em que a obra de Satanás, que ele ainda tenta influenciar dentro das igrejas, né? Ainda tenta agir dentro das igrejas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos malignos. Essa tentativa de Satanás, ela é esmagada pela própria igreja unida. É isso que Paulo está fazendo aqui. Olha que maravilhoso aqui, né? Então Paulo diz, olha, vocês continuem sendo obedientes à palavra, continuem sendo fiéis, né, àquilo que eu vos tenho falado, e o próprio Deus de paz vai esmagar debaixo dos vossos pés. Não se deixem enganar, não deixem ser levados. Deus é conosco, Deus está no controle e Ele vai trazer paz para a igreja, né? Paulo está falando dos falsos mestres que promoviam divisões, contendas, questionamentos dentro do corpo de Cristo e que abalavam a paz da igreja. O que Paulo está dizendo basicamente é que qualquer que se levante contra a igreja e contra a sua liderança terá o mesmo destino de Satanás, esmagado. Paulo começa a falar de vigilância, homens que enganam e dividem. Ele elogia a obediência dos romanos e vai declarar o destino dos insubmissos, né? Que será esmagados, né? E mostramos aqui como Paulo não está sozinho, né? Paulo não é um missionário sozinho, ele tem uma equipa com ele. Ele cita, agora ele vai citar do verso 21 ao 23, alguns nomes, né? Vemos aqui no verso 21, saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sisopratro, meus parentes, né? Timóteo, nós sabemos quem é, existem duas cartas, né, endereçadas
Timóteo. Timóteo está com Paulo desde a segunda viagem missionária, era também enviado para as igrejas como pastor das igrejas e ajudava Paulo a cuidar das igrejas. Depois temos aqui três nomes: Lúcio, Jasson e Sosipatro, que eram judeus, nomes judaicos, judeus convertidos, que ajudavam também no ministério. E depois diz assim, verso 22, eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Isso aqui pode bugar a mente de alguns, né? Mas Tércio foi a pessoa que escreveu a carta para Paulo. Paulo normalmente não escrevia as suas cartas, ele usava alguém que escrevia por ele. Ele ditava as cartas e o escriba redigia as cartas. Isso pode ser por algumas razões. Uma delas é que talvez se acredita que Paulo tinha uma deficiência nos olhos e que essa deficiência nos olhos era a causa dele não escrever as suas cartas e que seria também um possível espinho na carne dele. Eu não estou dizendo que é o espinho na carne dele, mas que ele usava um amanuense, é assim que se chama, alguém que escrevia por ele. E aqui esse amanuense se identifica. Tércio, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúde no Senhor. Era uma prática muito comum, mesmo que não fosse por causa da deficiência nos olhos, né? Era uma prática muito comum os autores usarem amanuenses para escrever as suas cartas. Depois, aqui já são essas pessoas que nós estamos a falar aqui a partir do verso 21, já são pessoas que estavam com Paulo cumprimentando a igreja de Roma. Até então eram pessoas de Roma a quem Paulo estava saudando. Aqui já são pessoas que estão com Paulo e que estão saudando a igreja. Timóteo, esses três homens, Tércio que escreveu, Gaio, meu hospedeiro e de toda a... Verso 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade e o irmão quarto, né? Gaio, né? Provavelmente o mesmo Gaio convertido lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 14, né? Tem uma série de Gaios na Bíblia, né? Este aqui talvez seja o de 1 Coríntios capítulo 1, verso 14, porque Paulo está escrevendo em Coríntios, né? Erasto, esse Erasto era um tesoureiro da cidade. Então nós vemos que na arqueologia existe uma inscrição em Coríntio que menciona Erasto como um tesoureiro da cidade. Então vemos aqui uma prova arqueológica deste tesoureiro da cidade de Coríntio, que foi confirmada pela arqueologia, né? Uma confirmação histórica. Paulo nos mostra que a igreja tem homens e mulheres que, usados por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, estão aqui ajudando o apóstolo, junto lado a lado com ele, como esses homens estavam. Tudo vem de Deus, mas Deus usa pessoas para o louvor da sua glória, pela graça, para que ninguém se glorie, mas conforme diz o texto, somos feitura dele para as boas obras, né? Então Deus está usando estes homens aqui nessa grande obra em Coríntio e em todo aquele mundo antigo, e Deus preparou uma obra, como diz o texto, né? Somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas somos feitura de Cristo, criados em Cristo para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já preparou a obra que Ele tem na vida de cada um. Então não há lugar para soberbas, cada um vai desempenhar o que Deus tem para ele. Deus poderia usar anjos, mas por sua graça e bondade desejou usar homens. Desejou que os homens fossem instrumento para manifestar a sua graça ao mundo. Verso 24: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Vocês vão reparar na vossa Bíblia. Agora aqui é um detalhe de crítica textual. Vocês vão reparar na vossa Bíblia que o verso 24 está entre colchetes. Por que que está entre colchetes? E não é só esse verso 24. Na Bíblia, vocês vão ver algumas vezes alguns textos entre colchetes. E vocês podem se perguntar
porquê. Se for uma Bíblia de estudo, vai explicar porquê. Se não for uma Bíblia de estudo, normalmente não explica. Está em colchete porque os manuscritos mais antigos e confiáveis não têm esse versículo 24, né? Os principais códigos, né? Grupos de manuscritos, né? Do século IV, né? O Sinaítico, o Vaticano, não tem esse texto do verso 24, né? Mas alguns manuscritos posteriores já trazem esse texto. Então, por que que isso acontece? Porque às vezes agora a sua mente está bugando. Então será que a Bíblia não é confiável? Já vou chegar lá. Por que que isso acontece? Porque ah, as cópias eram feitas, existem muitas cópias, né? E, e essas cópias eram feitas por homens que copiavam os textos mais antigos, né? E frequentemente Paulo usava e encerrava as cartas com uma bênção semelhante. Então é possível que um escriba tenha repetido essa bênção, essa forma litúrgica por costume. E você pode perguntar, pastor, mas isso não compromete a fiabilidade das escrituras? Não. E eu vou explicar porque é que isso não compromete a fiabilidade das escrituras. Isso não tira nenhuma credibilidade. Na realidade, isso favorece a nossa confiança na preservação do texto bíblico. Vamos analisar. O que é que está acontecendo aqui em Romanos capítulo 16, verso 24? Alguns manuscritos têm esse verso, outros não têm. Isso não significa que houve aqui um erro crasso. Por quê? Porque esse texto aqui, em particular, não acrescenta e nem altera nada à doutrina cristã. Não existe nenhum tipo de corrupção doutrinária aqui, né? É um fenómeno que pode acontecer em qualquer obra copiada à mão por séculos e séculos e séculos. E isso não compromete a inspiração, né? Não compromete de maneira nenhuma. Deus inspirou os originais e depois homens copiaram os textos ao longo dos séculos, né? E o facto de haver milhares, irmãos, são milhares de manuscritos, permite fazer uma comparação, permite identificar variações e fazer uma reconstrução extremamente precisa do texto original. Se nós, nenhuma tem colchetes, olha, então, alguma editora que está a passar pano na crítica textual. Mas pensa assim, se nós temos várias cópias, imagina, só tens duas, e as duas são diferentes, então tu tens 50% de hipótese de uma ser certa e a outra ser errada. Mas olha quantas cópias nós temos. Mais de 25 mil cópias. É inacreditável isso é maravilhoso, né? Existem milhares. Existem, por exemplo, 5.700 cópias em grego do Novo Testamento, mais 19.300 em outras línguas. Então são cerca de 25 mil cópias antigas do Novo Testamento, algumas delas do segundo século, ou seja, dos testemunhos próximos dos apóstolos, possivelmente feitas por pessoas que conheceram discípulos diretos dos apóstolos, né? E essas diferenças, elas são tão pequenas que não chega a 1%. Não chega a 1%. Mais de 99% das variações são mínimas. Por exemplo, ordens de palavra e de ortografia. Nenhuma doutrina central depende de um texto que seja duvidoso. Nenhuma verdade essencial da fé cristã é ameaçada. Então, é isso que nós temos que ter essa confiança, né? Porque o facto de haver tantas cópias mostra como Deus preservou ao longo dos séculos possibilidades de nós fazermos
estudos e crítica e chegarmos a uma conclusão de que a Bíblia é verdadeiramente inerrante e sem contradições. Isso é maravilhoso, né? O Novo Testamento é o testamento antigo mais bem atestado da história da humanidade, né? E claro que temos uma questão de fé, porque Deus preservou a doutrina ao longo dos séculos, cumprindo a palavra dele em relação à Escritura, né? Não só temos essa questão de que os copistas fizeram um trabalho excepcional, mas também Deus preservou, porque a palavra diz e a palavra afirma que a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, verso 8. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 1 Pedro 1, 25. A palavra do Senhor permanece para sempre. Então, para o crente, a preservação textual ao longo dos séculos não é um acaso histórico, é proveniência divina também. Eu vou lembrar um texto. Vocês lembram daquele texto em que o homem está aleijado à beira do tanque de Betesda e ele diz assim que a tradição dizia que quando um anjo desce e toca nas águas, quem entrasse no tanque seria curado. Então, essa parte que fala do anjo também deve estar em Colossenses. Eu agora não me lembro, recordo, se não estou em erro, é João capítulo 9 talvez, 10, agora não me recordo. Uh, Essa parte que fala desse anjo que tocava nas águas e agitava as águas, também está entre colchetes, né? Por conta da mesma situação. Então vemos aqui, se algumas Bíblias decidiram não colocar em colchetes, João 5, olha, obrigado. João 5, exatamente, obviamente que é João 5. Já preguei sobre esse texto e é um texto maravilhoso. E há de reparar, Daniela, se a parte que fala do anjo não está entre colchetes, né? Porque essa parte ela sofre o mesmo problema, ela não está nos manuscritos mais antigos, né? Então acredita-se que possa ter sido um acréscimo da cultura judaica. Pronto, vamos passar para o final, já passamos da hora. Verso 25. Ora, aquele, né? Paulo encerra aqui com uma explosão da adoração. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Deus é poderoso para confirmar a sua palavra nas nossas vidas. Deus é poderoso para confirmar essas verdades maravilhosas na nossa vida e para mudar a nossa vida. Esse evangelho que estava oculto, mas que foi revelado a nós através da pregação e do agir do Santo Espírito. Verso 26, e agora se tornou manifesto e dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações, né? Esse evangelho que estava oculto agora foi revelado e que a gente possa ser obediente, como diz aqui a palavra, por fé, né? Entre todas as nações e ao único Deus, verso 27, ao único Deus e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, glória eterna somente a Deus. E essa conclusão da carta, se vocês repararam, essa conclusão aqui do verso 25 ao verso 26 toca na justificação pela graça, na nossa união com Cristo, na eleição soberana, na vida no Espírito e na obediência pela fé. Ou seja, nesse último ato de adoração, Paulo toca todos os assuntos da carta. A carta começa e termina falando da obediência da fé. A fé verdadeira sempre produz submissão à palavra de Deus e àqueles que o Senhor separou para o seu santo ministério, sempre, claro, dentro dos limites da palavra de Deus. Sempre dentro dos limites da palavra de Deus. Amém? Irmãos, Deus abençoe. Já passámos da hora. Foi uma jornada de 16 semanas maravilhosa com os irmãos. Foi um momento de muito aprendizado para mim também. Espero que tenha sido para os irmãos. Não sei se alguém quer, perdão, testemunhar alguma coisa, acrescentar alguma coisa ou testemunhar de como que esse estudo foi transformador ou que virou uma chave
no entendimento do Evangelho. Não tenha vergonha, não tenha medo. Queria dar essa oportunidade. Quem quiser falar, eu sei que já passou da hora, mas aguenta aí só dois, 3 minutinhos para a gente poder orar juntos, meus irmãos. Ângela, queres falar? Pastor, Pai do Senhor a todos. Eu quero perguntar sobre o apostolado, a sua visão de hoje em dia. Não é para os homens mais exercer a função de apostolados, esses que se levantam como apóstolos, né? Olha, eu posso questionar das pessoas que se levantam. Obrigado pela tua pergunta, desculpa. Eu posso questionar das pessoas que se levantam como apóstolos. Agora, o que eu não posso negar é que existe uma unção apostólica em cima da vida de algumas pessoas. Isso aí não dá para negar, né? Existem pessoas que têm um dom apostólico. O problema é que as pessoas agarram nisso e transformam num título. Então, eu sou contra a questão da pessoa faz essa vaidade toda com o título, porque eu sou apóstolo tal, aí eu posso questionar, mas eu não posso negar que existem pessoas com um dom apostólico. Efésios capítulo 4, verso 11, né? Então, para eu negar o dom, atenção que eu estou falando do dom apostólico, eu não estou falando de apóstolos como aqueles primeiros que tiveram com Jesus, né? Então, eu, vamos lá ver aqui uma coisa. Efésios capítulo 4, verso 11. Então, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós vemos que, enquanto o evangelho for pregado, enquanto a igreja estiver aqui na terra, Deus vai levantar pessoas com um dom apostólico. É assim, se a pessoa é chamada pelo título ou não, isso é indiferente. Eu acho que se chamarem alguém não me incomoda. Só incomoda quem tem ciúme, né? Se o cara é um apóstolo, amém, glória a Deus por isso. Se verdadeiramente é, ele vai ter uma característica muito engraçada. Ele vai ser uma pessoa humilde, ele não vai ser uma pessoa vaidosa com isso, né? Ele vai ser o que Paulo é. Mas Paulo defendeu o seu apostolado, que também era colocado em causa, né? Agora, eu acho que às vezes as pessoas são contra isso, contra o apóstolo, o outro que é profeta, essas coisas por ciúme, né? Porque queria ser e não é. Eu não tenho, eu posso, às vezes, aquilo que nós vemos por aí de ministério apostólico tem sido muito diferente daquilo que é o ministério apostólico bíblico. Mas eu conheço pessoas que receberam uma consagração apostólica, que têm uma unção apostólica, e que é notório e diferente a maneira como a obra flui, a maneira como tem facilidade para abrir igreja, tem facilidade para ser movido nos dons. Então, não podemos negar isso. Isso aí, negar isso, para além de ser negar a própria Bíblia, é negar aquilo que nós testemunhamos de pessoas que conhecemos. Agora, às vezes a pessoa é contra isso, não, não porque está vendo o apostolado sendo ridicularizado, mas às vezes até por ciúme, né? Agora, não é porque uns usam mal o nome do título apóstolo que agora a gente vai desacreditar. Tem pastores que são picareta, que são salafrários, tem pastores que não prestam, mas também tem pastores que são bons pastores. Agora, nós vamos desconsiderar o ministério pastoral. Tem pessoas que falam as palavras de Deus. Agora vamos desconsiderar, né, o ministério profético. Tem pessoas que são evangelistas, que não tem, que se senta com ela à mesa, é só evangelho, 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 evangelho. Agora nós vamos desconsiderar o ministério de evangelista? Não podemos ser assim. Isso aí, às vezes, vamos zombar das coisas de Deus,
nós corremos o risco de zombar das coisas de Deus. E nós vemos que existem muitos na Bíblia que são chamados apóstolos e que não estavam nos 12. Então, o que eu acredito é que sim, a pessoa pode ter uma unção, um dom apostólico. Se quer chamar apóstolo ou não, para mim é indiferente, né? E se chamar apóstolo, se eu entender que ele tem um testemunho de um apóstolo, não tem problema nenhum com isso. Nenhum com isso, né? O problema é quando a gente chama apóstolo e o cara só faz dancinha no TikTok. Entendeste? Aí sim, aí eu posso contestar. Agora, se o cara é um apóstolo e está ali na frente da obra, levando paulada, abrindo igreja, pregando onde ninguém quer pregar, salvando almas, nossa, eu chamo apóstolo sem problema nenhum. Sem problema nenhum, porque eu não sou. Às vezes é um pouco de ciúme, uma inveja que as pessoas têm, né? Mas então nós temos que ir contra a Bíblia em muitas coisas. Então, essa é a minha posição. Ok? Irmãos, perdoem aí, foi um bocado complexo. Eu acho que eu não sei dar respostas curtas. Ah, mais alguém quer dizer alguma coisa, irmãos? Amém. Amém. Eu espero que tenha sido transformador para vocês, como foi para mim. E para a semana é Hebreus. Irmãos, é Hebreus. A Hebreus também não é fácil, mas é muito bom, é muito maravilhoso. Conecta muito, muito, muito com o Levítico e com o Antigo Testamento. Irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Te agradeço, ó Pai, por esse momento. Te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas e por essa igreja maravilhosa que se une aqui toda segunda-feira para aprender mais do Senhor. Pai, somos teus e tudo é para a honra e glória do teu santo nome. A igreja é do Senhor. Guarda a nossa mente, o nosso coração e que a gente possa somente louvar e glorificar o teu santo nome por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Um grande abraço para todos.